Fala, brilhante, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula de resolução de exercícios. E nessa aula a gente vai trabalhar com algumas ideias alternativas que também são muito importantes para os vestibulares. É muito importante, claro, que você tenha uma visão muito mais ampla da geometria. Então, esse é o momento em que você consegue ampliar seus conceitos e consegue estudar de uma forma um pouco mais ativa. Me acompanhe agora na resolução de alguns exercícios que eu selecionei e escolhi a dedo para que você consiga aprender os processos e as formas de construção de raciocínio para conseguir resolver esses problemas mais complexos. Me acompanhe agora. Olha para o slide. Olha só. Seja ABC um triângulo retângulo em A, conforme a figura. Se D está em AC e BC é igual a 10 raiz de 2, então DC é... Essa é uma questão aberta, tá? Eu deixei aqui, fiz questão de tirar os itens. Por quê? Porque nessa situação eu quero que você aprenda a resolver sem ficar olhando para os itens e tentar substituir. É uma coisa que o pessoal faz muito. Olha só, me acompanha. A primeira coisa que eu tenho que olhar é para esse triângulo aqui, ó, certo? Esse triângulo aqui em especial é um triângulo em que a gente vai utilizar a lei dos senos. E como é que funciona a lei dos senos? Simples. X sobre o seno de um ângulo A é igual a Y sobre o seno do ângulo B, que é igual a Z sobre o seno do ângulo C. Gente, geralmente o ângulo ele olha para o valor do segmento que você está querendo determinar. Com isso, eu posso olhar para esse triângulo agora aqui, ó. Eu vou passar só uma borrachazinha aqui para você ver uma coisa interessante, certo? Olha só aqui. É muito importante que você consiga perceber que se aqui vale 60, falta quanto para 180? Isso mesmo, 120 graus. Agora, eu tenho um triângulo que eu tenho 120 e 30 graus. E o 10 raiz de 2. Meu povo, agora, bem aqui em cima, ele tem que valer 30 graus também. Tá, mas por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho 120 mais 30 dá 150. 150 mais quanto que dá 180? Mais 30 graus. Tranquilo? Logo, agora a gente tem que olhar para esse triângulo e destacar ele aqui. Eu vou desenhar esse triângulo bem aqui, certo? Perdoe o desenho, eu não sou um bom desenhista, mas é muito importante que você destaque esse triângulo porque ele quer saber o segmento DC. Eu vou chamar esse segmento de X, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 120 graus, aqui eu tenho um ângulo de 30, aqui eu tenho um ângulo de 30 também, e aqui eu tenho 10 raiz de 2. Você sabia que esse triângulo, além de ter um ângulo de 120 graus, ele é um triângulo isósceles? Isso mesmo. Se você observar, ó, esse aqui é igual a esse ladinho aqui, ou seja, aqui também é x. Tranquilo? Uma coisa muito curiosa agora que você consegue desenrolar é o seguinte. A gente vai utilizar a lei dos senos nesse triângulo com o lado e o ângulo que a gente já tem. Ou seja, eu posso dizer que 10 raiz de 2 está para o seno de 120, assim como x está para o seno de 30. Tá, mas por que, Guilherme? Porque o seno do ângulo olha para o lado que eu quero encontrar. O seno do ângulo olha para o lado que eu quero encontrar. Deu para sacar? Agora, a gente vai ter que descobrir quanto vale o seno de 120. Raio de sol, pensa comigo. O seno de 120 ele tem que ser igual ao seno de 60. Por quê? Por causa do ciclo trigonométrico, certo? E quanto é que vale o seno de 60, Guilherme? O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Ai, me dá uma resposta um pouco mais completa sobre isso? Dou sim. Se você observar, posso desenhar aqui o primeiro e o segundo quadrante do ciclo, e eu vou colocar aqui o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus bem aqui, certo? O eixo X ele é conhecido como o eixo dos cossenos. E o eixo Y é conhecido como o eixo dos senos. Tranquilo? Agora uma coisa curiosa é se você desenhar um segmentozinho de reta bem aqui, ó, que mostre o mesmo ângulo, você vai notar que eu vou até colocar de uma outra cor para que você consiga enxergar isso com mais clareza. Observe essa linha que eu estou pintando. Essa linha aqui representa o seno, ou seja, o seno dos dois ângulos é o quê? O mesmo. Por isso que aqui é 120 e aqui é 60. Por isso que o ângulo de 120, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Deu para sacar? Agora com isso, irmãos, a gente consegue substituir e resolver o problema. Por exemplo, 10 raiz de 2 dividido por
o seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. É igual a x, que é o que eu quero saber, sobre o seno de 30. O seno de 30 vale quanto? 1/2. Agora, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Aí eu vou ter 10 raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual a x sobre 1, que é a mesma coisa que x. Ou seja, eu posso fazer uma outra curiosidade com esse probleminha aqui, ó. X é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Meu povo, eu posso racionalizar. Por exemplo, eu multiplico por raiz de 3 aqui e multiplico por raiz de 3 aqui para excluir esse radical lá de baixo. Não é? Essa raiz aqui está dando um problema danado. Olha só, o x vai ser igual a 10 raiz de 2 vezes raiz de 3. Meu povo, é a mesma coisa que eu repetir a raiz e multiplicar o de dentro. 2 vezes 3, 6. Raiz de 6. Dividido agora por raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que repete a raiz e multiplica o de dentro. 3 vezes 3, 9. Só que a raiz de 9 é quanto? 3 dividido por 3. Então, meu povo, é essa a resposta que a gente está procurando, certo? É uma questão muito interessante da EPK e eu acho que é uma questão muito fácil de resolver, porque é só aplicar a lei dos senos, é claro, mas tem que ter esse conhecimento aqui, ó, lá do ciclo trigonométrico. Se você quiser pesquisar, tem uma aulinha no canal sobre isso, muito interessante, onde eu te ensino a fazer as reduções sem ficar decorando uma ruma de fórmula e utilizando o raciocínio, certo? Então, me acompanhe agora na próxima questão, onde a gente vai trabalhar uma ideia ainda mais interessante da Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Essa questão da EFON é uma questão interessante porque ela vai trabalhar com algumas ideias que a gente ainda não viu, certo? Então, para a gente é uma coisa nova. Só que são ideias muito efetivas com triângulos retângulos. Toda vez que eu tiver um círculo e eu tiver um triângulo retângulo nesse círculo, o triângulo retângulo vai estar em cima do diâmetro, certo? E esse diâmetro, ele é muito interessante, por quê? Porque eu consigo dividir ele em duas partes, chamado de raio. Disso eu consigo demonstrar uma propriedade geométrica chamada de mediana de um triângulo retângulo, certo? Mediana relativa à hipotenusa BC, melhor dizendo. Só que a ideia nesse momento é te mostrar uma curiosidade. Toda vez que eu tiver um triângulo aqui dentro dessa formatação, ele forma um ângulo de 90 graus, porque ele toca em um único ponto aqui do círculo. Tranquilo? Agora, essa é importante falar. Por que, Guilherme, que é importante falar isso? Porque muita gente não sabe. E muita gente não sabe que quando eu tenho um triângulo retângulo com a hipotenusa BC em cima do diâmetro de um círculo, esse triângulo ele é retângulo, certo? Agora vem a grande sacada e a grande curiosidade. Qual é, Guilherme? A grande sacada é o famoso ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito, Guilherme? O ângulo inscrito é um ângulo, vou desenhar aqui para você ver, ó. Olha que coisa legal. Um ângulo inscrito é esse ângulozinho aqui lindo e maravilhoso que você está vendo aqui, ó. Eu vou chamar esse pontinho aqui de A e esse pontinho aqui de B, e eu vou chamar ele de arco AB, que é o que a gente está representando. E eu tenho um ângulo alfa aqui. Toda vez que eu quiser saber o valor desse ângulo, é só pegar o arco, o valor da medida do arco, dividido por 2. Tranquilo? Então, se você quiser saber quanto vale o ângulo, é só pegar o arco e dividir por 2. De boa? Só com isso agora a gente consegue resolver essa questão. Mas antes, eu quero falar mais uma propriedade, que eu vou até colocar isso aqui, ó, de amarelo. Por quê? Eu vou colocar aqui um pontinho que representa o centro. Tranquilo? E eu vou ligar aqui, ó, o centro a esses dois pontinhos aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Eu não escolhi uma cor muito sugestiva, mas tudo bem. Esse ângulo beta que eu acabei de representar aqui, ó, se você conseguir ver de amarelo aqui, ó, lindo, maravilhoso, esse ângulo beta é chamado de ângulo central, certo? Esse aqui é o ângulo inscrito, esse aqui é o ângulo central. O ângulo central, ele tem a mesma medida do arco AB, certo? Vou até aqui botar uma medida de AB, tranquilo? Então, toda vez que você quiser saber quanto vale o ângulo central, ele vai ter a mesma medida do arco, tranquilo? Vamos aplicar os conhecimentos agora. Olha só, observe a figura abaixo. Sabendo que M é o ponto médio de BC, qual a medida do ângulo AMD? Ou seja, ele quer esse ângulo bem aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de alfa, tranquilo?
Para resolver essa questão, é um macete muito legal, é você completar o círculo aqui, ó. Vale, Guilherme, completar o círculo? Pois é. Só que, claro que o Guilherme não desenha muito bem, né? Claro. Tinha que ser, né, Guilherme? Tinha que ser o Guilherme, cara. Pois é. Vamos desenhar aqui o círculo, passando pelos pontos. Olha que coisa legal, né? A gente consegue desenhar, meu povo, uma coisa muito interessante. Que coisa interessante é essa? A gente consegue representar o círculo de um modo que você consegue ver ele aqui inteiro, ó. Tá vendo o círculo? Claro que não ficou muito bom. Mas uma coisa curiosa é, lembra que eu te falei que o arco, ele pode determinar o ângulo? Pode. Se eu quiser saber quanto vale o ângulo inscrito àquele arco, é só pegar o arco e dividir por 2. Mas, Guilherme, se eu tenho o ângulo e eu quero saber o arco, é a operação contrária. Concorda comigo? Ou seja, se eu tenho que esse ângulo aqui, ó, ele vale 30, olhando para esse triângulo aqui, ó, olhando para esse triângulo, o arco, gente, ele tem que valer quanto? O dobro. Quanto é? 60 graus. Vale, Guilherme, é mesmo, né? Agora, se tu olhar, gênio da lâmpada, para esse outro ângulo que está aqui, ó, o outro arco, qual é o outro arco, Guilherme, que tu vai demonstrar agora? É esse de vermelho que eu estou pintando para você, ó. Esse daqui, ó, ó. Tá vendo? É o de 40 graus. Meu povo, pensa comigo. Se o ângulo tem 40, o arco vai ter quanto? O dobro. Então, se aqui é 40, aqui vale quanto? 80 graus. Vale, macho. É mesmo, né? Só que aí para resolver o problema, tu só precisa lembrar daquele conceito de ângulo valendo 180 graus. Como assim? Tu concorda que meia volta é igual a 180? E esse ângulo alfa aqui é o ângulo central. Ou seja, o valor do ângulo central é o mesmo do alfa. É o mesmo do arco. Portanto, se eu fizer alfa mais 80 mais 60, dá quanto? 180 graus. Aí agora se eu fizer, ó, alfa mais 180 mais 60, dá 140 graus. Alfa mais 140 graus é igual a 180. O alfa, ele tem que ser quanto? Que número que é adicionado a 140 dá 180? Isso mesmo, 40 graus. Ou se você quiser, tá positivo, joga para o outro lado, vira negativo. 180 menos 140 dá exatamente 40 graus. Tranquilo? E é uma coisa muito importante a se tratar. Então, a nossa alternativa é o item B, de bucéfalo. Tranquilo? Uma questão muito interessante. Eu julgo que é uma questão bem fácil e que você tem a capacidade de conseguir resolver. Por quê? Ela não aborda nenhum tema, nada extraordinário, mas precisa que você tenha uma atenção um pouco maior. Certo? A gente fez uma construção angular aqui muito interessante, utilizando as relações de ângulo inscrito e arco de circunferência. Tranquilo? Olha aqui, bora continuar aqui, ó. Nossa próxima questão é a seguinte. Em um triângulo retângulo JKL, o ponto M é médio do lado JL. Beleza. E é a extremidade do setor circular MN de uma circunferência de centro L, como mostra a figura. Sabendo que K, L e N são colineares, a área do setor circular MN é ok. Gente, questãozinha desgraçada e filha de uma mãe. Como é que a gente faz para resolver essa questão aqui nojenta, certo? Meu povo, os meus alunos, de modo geral, eles já estão acostumados a aprender a usar o macete do triângulo egípcio, certo? Porque aqui é olhou, bateu, resolveu, certo? Agora, para os que não conhecem, a gente vai utilizar uma coisa que todo mundo tem capacidade. Tu concorda que ele disse que M é o ponto médio? Se M é o ponto médio, divide o segmento em duas partes iguais. Eu consigo descobrir o segmento todo e dividir por 2 para encontrar exatamente a metade, já que é ponto médio. Tranquilo? Então, o que eu quero saber é saber o segmento JL. Eu vou desenhar o triângulo retângulo bem aqui, para que você veja só como eu vou fazer para descobrir o segmento JL. Tranquilo? Ele disse que aqui vale 6 raiz de 3, aqui vale 30. Então, para me descobrir, eu vou chamar isso aqui de x, o JL, porque aí eu divido por 2 e encontro o valor do raio. Tranquilo? Agora, bora nós. Pensa comigo. Eu tenho um ângulo e eu tenho o lado ao ladinho desse ângulo, que a gente chama de cateto adjacente. A gente pode dizer que o cosseno de 30 é o cateto adjacente,
6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é chamado de x. Quanto é que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 6 raiz de 3 sobre x. Meu povo, eu posso cortar esse raiz de 3 com esse raiz de 3 e multiplicar em cruz, que aqui ficou 1 e aqui ficou 1. 6 vezes 1 é 6 e x vezes 1 é x. Se eu multiplicar em cruz agora, ó, x vezes 1, x é igual a 2 vezes 6, 12. Eu acabei de descobrir quanto vale o segmento JL, ou seja, a hipotenusa do triângulo. Só que ele não falou que é ponto médio, eu vou quebrar esse segmento em duas partes, ou seja, aqui é 6 e aqui é 6. Tranquilo? De quebra, perceba que você conseguiu descobrir, ó, olha aqui, ó, o raio do círculo, doutor. Mas, Guilherme, isso aí não é um círculo, eu sei, isso é um setor circular. Só que, como é que eu faço para descobrir a área desse setor? Meu povo, é bem simples de você pensar. A área de um setor, ela corresponde a um ângulo, tu concorda comigo? Ou seja, a área do setor corresponde a um ângulo alfa. Pensa comigo, tu concorda? Então, tu concorda que esse setor ele é uma fração dos 360? Isso mesmo. Então, é alfa sobre 360 da área do círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do setor, a gente consegue determinar ela como alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, dividido pelo 360 graus. Por que, Guilherme, pelo 360? Porque o ângulo em questão desse setor, que é esse ângulo aqui que eu vou desenhar agora, ó, ele é uma fatia dos 360 graus, ele é uma fatia da pizza completa. Logo, se aqui eu tenho 30, falta quanto para 180? Isso mesmo, 150. Ou seja, eu tenho uma fatia de 150 graus dos 360. Logo, a área do setor ela vai ser dada por 150 dividido por 360 vezes a área do círculo, que é π, vezes 6 ao quadrado, que é 36. Não é isso? Pois é. Agora, olha só, eu posso cortar o zero com o zero, aí ficou 15 sobre 36 vezes 36 vezes o π. Lembrando que ele não me deu um valor para π, porque as respostas estão em π, então eu deixo do jeito que está. Esse 36, ó, aqui ó, tchai, aqui ó, tom, na verdade, eu acabei de cortar o 36 com 36. E 15 vezes π dá 15π. Eu acabei de descobrir que a área do setor vale, portanto, 15π. Vale, Guilherme, que massa, cara. Tu nem fez uma coisa exorbitante. Pois é. E eu acho muito importante falar isso porque a gente tem que aprender a deduzir algumas áreas, principalmente a área de setor. Pensa comigo. Tu concorda que π vezes o raio ao quadrado, que é a área do círculo, corresponde a 360 graus? Se eu quiser saber a área de um setor, que corresponde a um ângulo alfa, como é que eu faria? Faria uma regra de 3 agora, ó. A área do setor vezes o 360 é igual a alfa vezes π vezes raio ao quadrado. Eu passo o 360 para o outro lado dividindo, daí eu vou ter que a área do setor vale, portanto, alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, dividido por 360. Essa é a área de um setor circular, certo? Só que eu gosto de fazer você pensar. Pensa comigo, o ângulo é uma fração de 360 graus, ou seja, da pizza toda. E essa fração corresponde à área, então é alfa vezes 360 dividido pela, ou vezes a área do círculo, desculpa. Com isso eu vou ter alfa vezes π vezes o raio ao quadrado, porque a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, dividido por 360, chegando na mesma fórmula. Eu quero que você aprenda a deduzir, porque é importante que você saiba resolver esses exercícios sem ficar utilizando isso aqui, meu povo. Entenda que isso aqui é um insulto à sua inteligência. Quem decora fórmula é o quê? Farmacêuta e professor de química, certo? Com todo respeito aos professores de química em todo o Brasil. Claro, é uma brincadeira. Mas eu quero que você entenda que é um insulto à tua inteligência ficar decorando uma ruma de fórmula sem necessidade. Entenda o que é importante e aprenda a pensar, que é o mais importante. Me acompanhe aqui nessa próxima questão aqui. Considere um triângulo retângulo ABC, um ponto D sobre o lado AC desse triângulo e um quadrado Q, em que AD é um de seus lados, conforme mostra a figura. Beleza, ele dá a figura aqui. Sabendo que a tangente de alfa vale 3 e a tangente de beta vale 1,2, a área do quadrado Q é... Eita!
Essa questão aqui é uma questão que você tem que ter muito cuidado, porque o que pode fazer você errar isso aqui é uma multiplicação. Olha só, ele disse que a tangente do ângulo alfa era quanto? 3. Tu concorda comigo que a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Vamos olhar para o ângulo alfa aqui na figura. É o oposto, vou botar aqui oposto, e AD de adjacente. Ou seja, a tangente do alfa é o cateto oposto, que vale 6, dividido pelo cateto adjacente, que vale DC. Não sei quanto vale DC. Então, eu vou chamar de X, tranquilo? Aqui, que eu chamar de AD, que eu chamei de X, certo? De adjacente. Adjacente. Tranquilo? Só que a tangente do ângulo alfa vale quanto? Vale 3. Ele me falou isso. Ou seja, 3 vai ser igual a 6 sobre x. Então, eu vou passar aqui, ó, aqui tem 1 e eu multiplico em cruz, certo? Aí agora eu vou ter, ó, 3x é igual a 6. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Logo, x vale 6 dividido por 3, que dá quanto? 2. Eu acabei de descobrir quanto vale o x, que vale 2. Agora, olha que desgramado esse cara vai ser com a gente. Para resolver o problema agora, eu preciso saber a área do quadrado, porque ele me pede a área do quadrado, né? Só que tem uma malícia que a gente vai utilizar para resolver essa questão. E como é essa malícia, Guilherme? É bem simples. Aqui a gente já sabe que vale 2. Eu não sei quanto vale aqui, então eu vou chamar de A, pode ser? Tranquilo? Ele falou que a tangente do beta vale 1,2. Então, eu tenho que olhar para todo esse triângulo que eu estou pintando aqui agora. Ó. Tá vendo? Todo esse triângulo que eu estou pintando. A tangente, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu vou utilizar o mesmo conceito. Já que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu tenho que pensar, poxa, quem é oposto ao ângulo beta? Simples, é o 6. Ou seja, a tangente do beta é quanto, Guilherme? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que agora o cateto adjacente é todo mundo aqui, ó, que é o A mais 2. Vale, Guilherme, é mesmo, né? Pois é. Gente, a tangente de beta, ele me falou que valia quanto mesmo? 1,2. Então, daí eu vou ter 1,2 é igual a 6 dividido por A mais 2. Meu povo, aqui eu coloco 1 embaixo e multiplico em cruz, certo? Só que 1,2 vezes A mais 2 é igual a 6, tranquilo? Por quê? Eu fiz dessa forma? Porque eu vou aplicar a distributiva para que não erre. 1,2 vezes A é 1,2A, mais 2 vezes 1,2 é quanto, hein? 2,4. E isso tudo é igual a 6. Gente, se eu pegar e passar esse 2,4 para o outro lado, eu vou ter que 1,2A é igual a quanto? 6 menos 2,4. Se eu fizer 6 menos 2,4, dá 3,6. Ou seja, 1,2A é igual a 3,6. Gente, 1,2A é igual a 3,6. Eu vou passar esse 1,2 para o outro lado e ele vai passar dividindo. Logo, o A vale quanto? 3,6 dividido por 1,2. Que dá quanto? O A vale exatamente 3. Só que, se você olhar, a questão não pede nenhum desses segmentos. Ela pede exatamente o quê? Ela pede exatamente, gente, ela pede exatamente a área do quadrado que ele destacou. Só que eu já descobri quanto vale o segmento. Tá vendo que eu já descobri quanto vale? Com isso, agora eu posso pensar, olha só, aqui vale quanto? 3. A área de um quadrado não é lado vezes lado? Só que eu já tenho o lado do quadrado, que aqui vale 3? Pois é. Ou seja, 3 vezes 3, 9. Então, a área do quadrado vale quanto? 9 centímetros quadrados. Tranquilo? Essa questão ela é interessante porque é uma questão que, na minha opinião, eu acho fácil de resolver. Eu não acho que tenha muita dificuldade, só que precisa ter um pouco de visão além do alcance. Então, arreganhe o seu terceiro olho. Guilherme, rapaz, é isso mesmo. Arreganhe o seu terceiro olho. O terceiro olho é o cérebro. É o cérebro, professor. Pois é o cérebro mesmo. Então,
aprofunde essas noções e fixe dentro do seu cérebro, claro, para que você consiga resolver os exercícios da totalidade. Então, olha só aqui uma coisa interessante. Agora a gente vai tratar de uma questão que tem uma resolução fantástica e simples e sutil. Essa questão, inclusive, já foi palco de aula aqui do canal abordando alguns assuntos. Mas olha só, a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que o AB é igual a BC e AD é uma altura de comprimento H. Olha que informação interessante que ele nos dá aqui, em que ele fala que o AB é igual ao BC. Gente, essa informação aqui ela é ouro. Por quê? Ele está dizendo que o triângulo ABC é isósceles. Só isso que ele está querendo dizer. Ou seja, o triângulo ABC é isósceles. Como assim, macho? Só disso? Só disso. Pois é. Ele falou que AD é uma altura. Para que seja uma altura, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, você está percebendo que a gente formou um triângulo retângulo aqui dentro, ó? Esse triângulo. Eu vou colocar esse triângulo bem aqui para que você veja uma coisa curiosa nele. Olha só. Olha que coisa linda. A parala é tão boa que até o designer e o videomaker estão aprendendo, rapaz. Aqui ele chamou de H. E uma informação importante é o seguinte. Gente, como ele já disse que a altura valia H, a gente pode fazer o seguinte. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tu concorda comigo? Já que eu sei quanto vale, vamos usar a minha pilantragem especial. Qual é a pilantragem especial do Guilherme? É simples. Já que eu sei quanto vale esse segmento H, que ele disse que era H, então, como está em função, eu não tenho que me preocupar muito. Isso aqui é estilo de questão de campo, FUVEST e, especificamente, o S, que gosta de sacanear com o aluno. Certo? Então, para resolver essa situação, eu tenho que pensar o seguinte. Eu já tenho a altura do triângulo, porque a altura ela serve para calcular a área do triângulo de qualquer forma. Então, se você observar e virar bem esse triângulo, esse segmento BC, ele seria a base do triângulo deitado em uma outra posição. É como se o triângulo tivesse assim, deitado agora. Deu para entender? Então, se eu descobrir quanto vale o BC, eu consigo fazer base vezes altura dividido por 2 e resolver o problema. Entendeu? Agora, para resolver isso, eu tenho que pensar na seguinte situação. Eu vou chamar aqui de AB, que é o segmento, e eu vou descobrir por trigonomagia. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu posso dizer o seguinte, ó. Tu concorda comigo que o seno de 30 é quanto, Guilherme, o seno de 30? O seno de 30 é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa AB. Só que, quanto é que vale o seno de 30? 1/2. 1/2 é igual a H sobre o segmento AB. Multiplicando em cruz, eu vou descobrir que o segmento AB, ele vale quanto? 2H. Só que o AB, ele vale igual ao BC, que vale também 2H, ou seja, que vale 2H, e do outro lado também vale 2H. Aí agora, se eu quiser fazer a área do triângulo ABC, é só fazer a base, que vale 2H, vezes a altura, que vale H, dividido por 2. Aqui, ó, tchau, aqui, ó, tome, H vezes H, H ao quadrado. Se ligou? Essa resolução aqui, muitos alunos custam a entender que esse triângulo que está nessa posição, ele pode ser virado, que foi exatamente o que eu fiz, certo? Basicamente, eu fiz isso aqui com o triângulo, ó. Ele não estava nessa posição, eu dei um... girei ele. Aí aqui ficou o ângulo de 30 graus. Aqui ficou a altura do triângulo, se você observar. Aqui vale 2H e aqui vale 2H também. Bem, se eu quiser fazer base vezes a altura dividido por 2, que foi exatamente o que a gente fez, descobrindo a área em função da altura H. Então, a área, portanto, é H ao quadrado. Tranquilo? A nossa alternativa é o item A. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante. Tem essa aqui da Unicamp, mas eu vou deixar ela para trabalhar em um outro momento, porque essa questão ela é azucrinante de juízo, tranquilo? De modo geral, meu povo, as questões elas não são tão difíceis. Por quê? Porque essas questões elas demandam um pouco mais de tempo. Então você precisa ter uma visão um pouco. Tira o print aí agora dessa primeira resolução que eu estou mostrando para vocês, para você conseguir ter um acesso completo a esse conteúdo de qualidade. Olha aí, tira o print aí 2. Essa questão aqui é uma questão conceitual muito interessante. Então,
tente refazê-la. Olha essa outra questão aqui, ó. Tira o print aí também, doutor. Agora, ó, pronto, tirou. Agora vamos para a próxima. Tira o print aí dessa daqui. Essa daqui para mim foi a questão mais legal do dia, porque ela não foi difícil, porém ela foi especial. Como assim? Especial porque você teve que ter algumas sacadas diferentes daquilo que a gente está habituado a fazer. Tranquilo? A próxima questão que nós trataremos foi essa daí, ó, que era da questão da Unicamp. Essa questão foi da Unicamp, tá bom? Essa questão aqui é uma das minhas questões favoritas. Sim, por via das dúvidas, eu acho muito importante você aprender, claro, a trabalhar com sevianas. O que é uma seviana? É um segmento que parte de um vértice e atinge o outro lado do triângulo, certo? Essas sevianas que a gente vai utilizar, principalmente com os pontos notáveis, elas nos ajudam a dar tempo na hora de resolver provas, de modo geral, tá certo? Então é isso aí. Tira o print aí, fica com Deus, tá? Se você precisar de alguma coisa, tamo junto, fala comigo, deixa nos comentários a tua resolução que a gente tá aqui para te ajudar. Tamo junto, brilhante!